Boa noite a todos, a todas e todes aqui no canal. Sejam bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas. Mais essa segunda-feira, às 8 horas da noite, para a leitura da carta do Papa Francisco, Laudato Si, que fala sobre os cuidados com a nossa casa comum, a Mãe Terra. Boa noite, Mônica, que bom te ver, saudades. E hoje, como sempre, eu convido a gente para iniciar os estudos com uma pequena oração para abrir esse espaço de consciência, de reflexão, pedindo para que todos, todas que vêm entrando, fechem os olhos, respirem profundamente, comecem a acalmar o espírito, a alma, o corpo, para chamarmos. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Hoje nós começamos a leitura da página 180 do PDF, para quem está seguindo, é o parágrafo 238, e a gente vai começar a parte 7ª desse capítulo 6º da Carta do Papa. E esse subcapítulo se chama A Trindade e a Relação entre as Criaturas. Tô curiosa, gente, para saber de qual trindade o Papa está falando, né? Provavelmente a trindade católica, Pai, Filho, Espírito Santo. Muitas pessoas que estudam a espiritualidade, as religiões, sabem que Pai, Filho e Espírito Santo têm correspondência, correlações com várias outras trindades de outras religiões. E que tem um significado mais profundo do que apenas esse Pai, Filho e Espírito Santo, onde, por exemplo, o feminino nem sequer se mostra, mas isso é devido ao tempo, ao patriarcado que nasceu junto à Igreja Católica tempos atrás. E anteriormente, por exemplo, vou contar aqui um detalhe para vocês, né? Mas o Espírito Santo era anteriormente reconhecido como mãe. Existe uma outra linhagem que chama Pai, Filho e Espírito Santo de primeiro, segundo e terceiro tronos, que representam a criação, os níveis de criação do mundo, né? Então eu tô bem curiosa para saber como o Papa vai trazer esses arquétipos aqui para a leitura de hoje, né, para o texto e para as reflexões que dizem respeito aos nossos dias de hoje, né? Porque esse primeiro, segundo e terceiro tronos, eles têm a ver com o nível essencial da criação, ou seja, aquela essência divina, né? Aquilo que seria o próprio Big Bang, a força criadora de tudo. Depois o segundo trono como o espaço em que tudo pode ser criado, talvez em algumas outras religiões, o correspondente ao vazio absoluto, né? O que tudo cria e o que a tudo engole. E o terceiro trono é o mundo em si,
que se forma, que se materializa e onde nós podemos passar a existir, né? Mas vamos ver, pode ser que o Papa traga algum aspecto do Pai, Filho e Espírito Santo que seja diferente disso que eu estou falando, né? Vamos lá, todo mundo com o texto. Quem não tiver com o texto, lembra de fazer o download na descrição, né? Na descrição da gravação da live que fica no canal, viu? E já aproveito para deixar um beijo para todo mundo que assiste a gravação durante a semana. Estou esperando ansiosos comentários de vocês. Mandem um alô, me dizendo o que vocês aprenderam, o que mais foi bacana de escutar das reflexões, da leitura, que eu quero muito poder dialogar com vocês também, viu? Então vamos lá, começando a Trindade e a relação entre as criaturas. O Papa começa dizendo: o Pai é a fonte última de tudo, fundamento amoroso e comunicativo de tudo o que existe. Essência criadora. Então vamos lá. O Filho, o que o reflete e por quem tudo foi criado, uniu-se a esta terra quando foi formado no seio de Maria. Ele está falando aqui, no caso de Jesus, o Cristo, que seria também o responsável espiritual por nosso planeta, né? Na Umbanda, por exemplo, Cristo se assemelha a Oxalá, ou eles têm esse paralelismo, né? Mas não Jesus na Terra, mas sim Cristo, né? A força crística. Mas voltando aqui, vamos reler esse pedaço: o Filho, que o reflete, ou seja, que reflete ao Pai, e por quem tudo foi criado, uniu-se a esta terra quando foi formado no seio de Maria. Então aqui ele está realmente fazendo a trajetória dessa energia crística divina até a materialização dela na forma de Jesus Cristo, né? Vamos continuar. O Espírito, que seria o Espírito Santo, vínculo infinito de amor, está intimamente presente no coração do universo, animando e suscitando novos caminhos. Ou seja, traz aqui essa figura, né, de amor universal da grande mãe, onde tudo é animado e suscitado em novos caminhos, né? Então tem sim um certo paralelo ou um paralelo com aquilo que eu trouxe logo no começo aqui da aula de hoje. O mundo foi criado pelas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como um único princípio divino, mas cada uma delas realiza esta obra comum segundo a própria identidade pessoal. Por isso, quando admirados contemplamos o universo na sua grandeza e beleza, devemos louvar a inteira Trindade, ou seja, a essência e ao caminho, né, a esse processo de como tudo foi criado. Ele continua: para os cristãos, acreditar em um Deus único, que é comunhão trinitária, leva a pensar que toda realidade contém em si mesma uma marca propriamente trinitária. Ou seja, o que está em cima é igual ao que encontramos embaixo, né? O divino é igual ao que existe na matéria. São Boaventura chega a dizer que o ser humano, antes do pecado, conseguia descobrir como cada criatura testemunha que Deus é trino. Testemunha que Deus é trino. Vamos ler de novo que eu acho que eu perdi alguma vírgula, gente. São Boaventura chega a dizer que o ser humano, antes do pecado, conseguia descobrir como cada criatura testemunha que Deus é trino. O reflexo da Trindade podia se reconhecer na natureza, quando este livro não era obscuro para o homem, nem a vista do homem se tinha turvado. Olha só. Este São Franciscano ensina-nos que toda criatura traz em si uma estrutura propriamente trinitária, tão real
que poderia ser contemplada espontaneamente se o olhar do ser humano não estivesse limitado, obscurecido e fragilizado. Indica-nos assim o desafio de tentar ler a realidade em chave trinitária. Ainda não sei o que mais o Papa vai trazer aqui, gente, mas quando eu penso a nível de matéria, a nível de humanidade, de nós seres humanos, essa trindade eu enxergo da seguinte forma: nós temos a potência criadora, né? Aqui, o Big Bang, a força de tudo, que se dá, por exemplo, no topo, né? Um triângulo, a gente pode virar ele do jeito que a gente quiser, mas só para esse exemplo, que se encontra aqui no topo, que é a vontade, o poder, né? O willpower em inglês, a vontade do ser humano, né? Sem vontade a gente não realiza nada, nada se concretiza sem a vontade, né? Isso fica só nos nossos pensamentos, desejos ou devaneios. Para que tudo possa ser concretizado, a gente precisa desse poder, dessa vontade, né? Desse impulsionar, que é essa força que seria igual ao primeiro trono ou ao Pai, né? A Deus em si, a essência. Aí nós temos aqui no outro vértice, né, aqui no cantinho, o amor-sabedoria, que seria a grande mãe, que seria o segundo trono, ou o Espírito Santo, esse espaço que a tudo engloba, que a tudo acolhe e que tudo pode criar, né? O espaço infinito. O espaço infinito não, o vazio infinito, né? E no terceiro vértice, a gente tem a criatividade, a inteligência criativa, que seria o Filho, que é a força que nos permite realizar a criação, né? O Filho, ele veio e criou, né? Ele que materializou isso que nós entendemos por planeta, por Terra. E sem o desenvolvimento em um desses vértices, a gente pode dizer que o ser humano se desvirtua, ou na verdade se desarmoniza, né? Porque, como eu falei, sem vontade nada se concretiza. Sem amor, aquilo que for criado vai ser, entre aspas, mal, ruim, né? Destruidor, desolador, né? Vai estar caminhando contra o nosso desenvolvimento como humanidade. Sem amor e sem sabedoria, nós regredimos. E sem inteligência criativa, tudo que fizermos vai ser uma repetição daquilo que existe. Então é necessário inteligência criativa para que a gente se reinvente, para que a gente se desdobre, para que a gente se recrie e floresça como humanidade, né? É isso também que nos desenvolve, é assim que também evoluímos, né? Então, essa seria a chave trinária, né, trinitária, da qual também talvez o Papa esteja falando quando a gente olha, né, para o homem, para a mulher, para o ser humano aqui na matéria, né? Esse é o potencial que está incutido dentro de nós, seres humanos, mas também em todos os outros seres. Todos os outros seres possuem vontade, todos os outros seres possuem amor e sabedoria, mesmo que seja a sabedoria própria daquela espécie, não a nossa, e possuem inteligência criativa, né? É uma questão de observação para perceber isso dentro de diferentes espécies da natureza, ao invés de manter-nos num preconceito, num pré-julgamento, achando que apenas o ser humano é capaz de tal, né? E se todas as espécies possuem essa chave trinitária, então todas elas realmente refletem a criação cósmica, a criação planetária que deu início a tudo, né? Eu estou falando aqui bastante com termos espiritualistas, mas isso também dá para ser observado para quem, por exemplo, fala que não acredita em Deus, não acredita na espiritualidade e acredita pura e somente na ciência e no que foi, por exemplo, o Big Bang, né? Essa explosão que aconteceu milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás,
que deu início a tudo, e esse tudo que se criou dentro do que era antes um vazio completo, né? Então, até mesmo através dessa forma, podemos entender a criação do mundo e, né, tentar traduzir o que cada um desses aspectos significa no ser humano, nos animais, no reino vegetal e no reino mineral, né? Como eu encontro a vontade dentro de cada um desses reinos, como eu encontro a inteligência criativa dentro de cada um desses reinos, como eu encontro o amor, sabedoria dentro de cada um desses reinos, né? É um exercício muito, muito bacana para qualquer um de nós aqui fazer no dia a dia. Mas vamos lá, vamos descobrir o que o Papa quer relacionar com a chave trinitária. Ele diz: as pessoas divinas são relações subsistentes e o mundo, criado segundo o modelo divino, é uma trama de relações. Olha só, as pessoas divinas, todos, são relações subsistentes e o mundo, criado segundo o modelo divino, é uma trama de relações. Na aula que eu tive esse final de semana sobre a Umbanda, eu estou participando de um curso aqui na cidade onde eu moro, que está sendo realizado pelo terreiro, ao qual eu também pertenço, onde hoje eu trabalho, minha espiritualidade. E a Mãe de Santo, ela abriu a aula com uma frase que dizia que uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. Ou seja, sem o próximo não existimos, não somos, né? E esse próximo não é só o ser humano, é toda a criação, né? Uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas, né? Só é uma pessoa através de outras pessoas. Achei isso fantástico, vou carregar comigo, né, pelo resto da vida, pelo resto de tudo que eu preciso e quero trilhar, né? E aqui quando o Papa diz que o mundo é criado segundo um modelo divino, é uma trama de relações, acredito que o Papa queira dizer isso, né? Que é uma sabedoria africana ancestral. Essa frase vem da África antiga, né? E é muito anterior até mesmo aos povos egípcios. Ela vem de civilizações muito mais antigas do que as nossas, das quais, ou através das quais até mesmo os gregos e romanos aprenderam, absorveram conhecimento, né? Então não é de se assustar, digamos assim, que o Papa escreva algo assim aqui na carta, né? E vamos começar a refletir o que é essa trama de relações. Na verdade, nada mais, nada menos do que tudo que a gente já vem conversando, né? Dialogando, que o Papa vem dialogando com a gente através de todos os capítulos anteriores aqui da carta, né? Trazendo essa consciência de que tudo está conectado, de que tudo é uma engenhoca, né? Essa trama de relações que ele menciona aqui, e que uma peça não funciona sem a outra, e que por isso é tão importante manter a harmonia entre todas as peças. Ele continua aqui nesse parágrafo dizendo o seguinte: as criaturas tendem para Deus, e é próprio de cada ser vivo tender, por sua vez, para outra realidade, de modo que, no seio do universo, podemos encontrar uma série inumerável de relações constantes que secretamente se entrelaçam. E aí basta a gente olhar para o próprio magnetismo do universo. O planeta Terra, ele só está no lugar que ele está, ele só gira da forma que ele gira, ele só tem a distância que ele tem do Sol, porque ele se relaciona com todos os outros planetas dentro do nosso sistema solar, que por sua vez se relacionam magneticamente, gravitacionalmente com outros sistemas solares, e assim todos eles dentro da nossa galáxia, que se relaciona também com outras galáxias, que faz tudo ficar no seu exato lugar. Então só existe vida na Terra hoje, gente, por causa disso. E a gente aqui na Terra repete essas relações.
A vida dentro do nosso planeta só existe se cada pecinha, se cada ser cumprir o seu papel no seu lugar. E a desarmonia acontece porque, a gente já discutiu aqui inúmeras vezes, porque o ser humano insiste, né? A gente insiste em não se colocar no nosso lugar. A gente perdeu a capacidade de humildade. A gente perdeu a capacidade do amor cósmico. A gente perdeu a capacidade de olhar para as outras espécies e seres, para o planeta como um todo, como essa teia de relações. E a gente está pouco a pouco recuperando essa consciência. É por isso, por exemplo, que estamos aqui, lendo o texto do Papa, refletindo, porque algo dentro de cada um de nós aqui presentes nos estudos já se comunica com isso, já está sentindo esse conceito retornar para dentro da gente, né? Então, que a gente possa realmente fortalecer esse sentimento para que a gente se entenda mais uma vez como parte intrínseca desse grande universo que se harmoniza, né, por causa de cada parte existente dentro dele. Muito bem. Isso convida-nos não só a admirar os múltiplos vínculos que existem entre as criaturas. Olá, João, seja bem-vindo também. Mas leva-nos também a descobrir uma chave da nossa própria realização. Na verdade, a pessoa humana cresce, amadurece e santifica-se tanto mais quanto se relaciona, sai de si mesma para viver em comunhão com Deus, com os outros e com todas as criaturas. Assim, assume na própria existência aquele dinamismo trinitário que Deus imprimiu nela desde a sua criação. Tudo está interligado e isto convida-nos a maturar uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade. Ou seja, acredito eu que o Papa está querendo dizer aqui, né, gente, que assim como o mundo se criou através dessa Trindade, né, que não foi só o poder iniciador de Deus que a tudo formou, ele precisou de outras coisas para se formar, para dar, para criar a existência como a gente conhece ela na matéria. Nós também precisamos de todos os outros e do próprio planeta, né? Talvez entendendo essa Trindade como eu, o outro e o planeta, né? Então eu, o outro e aquele que nos engloba nessa esfera mais próxima aqui da matéria onde a gente se encontra. Então, com isso o Papa termina, né, essa parte do capítulo e acho que vale a pena até um reler dele durante a semana, né? Porque o que está escrito aqui, ao mesmo tempo que ele pode ser muito abstrato, ele também é muito concreto, porque pode ser visto através da ciência também, mas é muito filosófico, porque nos leva a sair da posição onde a gente se coloca, né? Hoje, no dia a dia, dentro do mundo racional em que a gente se encontra, em que a gente se coloca acima dos outros seres, para realmente sentir dentro da gente qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar dentro desse sistema que a gente chama de planeta Terra, dentro desse ecossistema? Qual que é o lugar do ser humano? Qual a missão do ser humano? Né? Qual que é a tarefa do ser humano e por que recebemos as qualidades que recebemos? Como que elas servem ao planeta todo e não só a nós? Esse é o nosso lugar. Enquanto a gente não tiver respondido essa pergunta, gente, iremos continuar destruindo, deteriorando, desrespeitando o planeta e todas as outras espécies. Então que a gente possa fazer esse exercício, olhar para mim. Eu olho para mim como ser humano. Que qualidades eu tenho? Como essas qualidades servem o planeta
e o ecossistema à minha volta. Elas não me foram dadas para servir a mim. Elas foram dadas para servir ao sistema, como essa peça que eu sou, dentro dessa trama de relações. Então é esse olhar que a gente precisa trazer para a gente mesmo, gente. Né? Essas qualidades que me foram dadas não são para o meu usufruto, não o meu usufruto único. Elas são para o usufruto do planeta e através do usufruto do planeta elas me trazem usufruto. Né? Não é que eu não recebo nada, mas é através do usufruto e do que floresce no planeta que eu usufruo. São qualidades doadas totalmente em desinteresse, sabendo que essa abundância ela é plena. Se eu me coloco em harmonia no meu lugar, né, nessa trama de relações dentro do planeta. Vamos pensar? Vamos pensar nisso? Convido cada uma aqui para realmente refletir sobre essas perguntas. Muito bem. A leitura hoje, apesar de vários comentários, foi rápida. A gente vai entrar já numa próxima parte aqui do texto, que o Papa intitula, né, é o ponto 8, a rainha de toda a criação. Vamos prestar bastante atenção nisso, porque, né, é algo que hoje é muito importante e faz parte dessa releitura da história, das religiões, de tudo que foi documentado desde os tempos do início da Igreja Católica, que trouxe consigo o patriarcado, que anulou tudo que era do feminino, né? Que muitas vezes escondeu tudo que era do feminino, não só do feminino, mas também de negros, de minorias, etc. Aqui cabem muitas coisas, né? Mas é interessante notar que hoje, numa carta escrita pelo Papa, pelo regente máximo da própria Igreja Católica, que um dia lá atrás deu início ao patriarcado, o Papa está escrevendo no feminino, né? A rainha de toda a criação. Tempos atrás, provavelmente esse capítulo seria o rei de toda a criação. E nem se falaria em Maria, mas se falaria provavelmente só em Jesus, né? É claro que existem vertentes e vertentes da Igreja Católica, né, gente? Sempre aqui lembrando que nada é generalizado. Existem vertentes que ao longo de todo o tempo mantiveram viva a estrutura assim como ela é, né? Com o masculino e o feminino equilibrados. E não se subjugaram ao patriarcado, né? Mas estou bem curiosa, assim, com as relações que o Papa vai fazer aqui nesse capítulo também, né? Mas queria realmente realçar a figura feminina do que ele está chamando aqui de a rainha de toda a criação. Maria, a mãe que criou Jesus, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna deste mundo ferido. Ele está se referindo ao nosso planeta Terra. Assim como chorou com o coração trespassado a morte de Jesus, assim também agora se compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste mundo exterminadas pelo poder humano. Ela vive com Jesus completamente transfigurada e todas as criaturas cantam a sua beleza. Aqui a igreja usa o nome de Maria, usa o nome de Jesus, mas como o Papa escreveu, né, completamente transfigurada. Não se trata mais de uma mulher e de um homem, mas sim de energias cósmicas que também podemos traduzir em termos científicos, se quisermos, né? A ciência pode, se ela quiser, encontrar uma relação para essas energias que a igreja chama de Maria, de Jesus, de Cristo, né? E ele continua: é a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olá, Vini, seja bem-vindo, querido. Saudades. Beijo carinhoso onde quer que você esteja.
Então, ele compara Maria, a mulher, o feminino, ao sol, à lua e a uma coroa de 12 estrelas, né? Vamos ver que simbolismo que ele está trazendo aqui para gente. Elevada ao céu, é mãe e rainha de toda a criação. Acredito que aqui ele comece a colocar Maria como essa energia criadora do amor, né? Onde tudo cabe, que tudo acolhe, a grande mãe. No seu corpo glorificado, juntamente com Cristo ressuscitado, parte da criação alcançou toda a plenitude da sua beleza, que, por exemplo, aqui no planeta Terra, é o nosso reino vegetal. O reino vegetal é neste planeta, gente, o reino mais evoluído, é o reino da natureza que mais evoluiu dentro do nosso planeta, né? Então, assim, quem é mais evoluído, o ser humano ou a planta? A planta, né? E por quê? Porque o reino vegetal, ele conseguiu atingir um patamar através do amor, da qualidade do amor universal, em que ele cresce, ele é abundante, ele doa sem receber, né? Aquilo que o mundo vegetal precisa receber é muito pouco, ele coexiste entre si, ele se autoprotege, ele se autocoordena e ele dá de volta ao mundo, a Deus, a criação, uma das coisas mais belas, se não a mais bela, que o próprio ser humano já viu em todas as suas vidas, que são as flores, e aquilo que alimenta todos os outros seres, que são os frutos. Até mesmo animais carnívoros não teriam que comer se não fossem os frutos, se não fosse o reino vegetal, né? E essa abundância, ela é perene. O mundo vegetal, ele se recria. Se não houver interferência, ele é abundantemente infinito, né? Olha que perfeição da criação. E mesmo assim, ele não se autodestrói. Ele não ultrapassa o seu próprio limite, né? A floresta, ela cresce até onde ela pode crescer. E de maneira coesa, onde todas as espécies se entrelaçam, coexistem e onde cada uma está no seu exato lugar para que aquilo fique em harmonia completa, né? Olha a tamanha sabedoria, a tamanha criatividade, o tamanho amor que esse reino já encontrou, né, na sua realização aqui na matéria, no nosso planeta Terra. E o Papa continua descrevendo essa energia como, né? Ele diz assim: Maria não só conserva no seu coração toda a vida de Jesus, que guardava cuidadosamente, mas agora compreende também o sentido de todas as coisas. Por isso, podemos pedir-lhe que nos ajude a contemplar este mundo com um olhar mais sapiente. E aqui o Papa não está falando da pessoa Maria, da mulher Maria. Ela também está conectada a esse ícone, mas é o ícone, é o símbolo, é a energia, é o amor incondicional. É disso que o Papa está falando aqui, tá, gente? Para a gente tirar esse preconceito de achar que ele está pedindo para a gente pedir para uma mulher ou para uma deusa ou para uma santa, que também não invalidaria o pedido ou a reflexão, porque esses santos são exatamente isso, são representações e foram materializações dessas grandes energias universais aqui na Terra. Uma pessoa, quando ela se santifica, ela materializa um grande estado cósmico, por exemplo, o amor. Ela materializa o amor e por isso ela se santifica, né? Então que a gente possa perder esse preconceito quando falamos de santos, de imagens, de figuras, porque eles representam algo muito mais profundo do que apenas aquilo que está ali aparentemente na superfície, né? Uma pessoa ou uma imagem simples. Não é isso, tá? Mas vamos lá. O Papa diz: e ao lado dela, na Sagrada Família de Nazaré, destaca-se a figura de São José. São José. Com seu trabalho e presença generosa,
cuidou e defendeu Maria e Jesus e livrou-os da violência dos injustos, levando-os para o Egito. No Evangelho, aparece descrito como um homem justo, trabalhador, forte, mas da sua figura emana também uma grande ternura, própria não de quem é fraco, mas de quem é verdadeiramente forte, atento à realidade para amar e servir humildemente. Olha só, força própria não de quem é fraco, mas de quem é verdadeiramente forte, atento à realidade para amar e servir humildemente, né? Olha aqui a descrição do que é força, né? Atento à realidade para amar, ou seja, eu sou consciente, eu percebo não só a mim, mas ao todo, para amar, para ver e reconhecer o outro como divino, assim como eu, e servir humildemente, ou seja, me colocar no lugar da peça que eu sou, doando as qualidades que recebi para realizar a tarefa que me foi dada nessa existência de ser quem eu sou, essa peça que eu sou dentro do todo do universo, né? E assim também ser parte da abundância que nele se cria. Por isso, foi declarado proteção da Igreja Universal a São José. Também ele nos pode ensinar a cuidar, pode motivar-nos a trabalhar com generosidade e ternura para proteger este mundo que Deus nos confiou. Então aqui, gente, São José numa figura de cuidado, né? Do cuidado daquilo que é sagrado, do feminino e do masculino, de Maria e de Jesus, de tudo que existe dentro da nossa terra, em harmonia, em igualdade, né? Esse cuidado, essa preservação, esse serviço humilde que São José vem representar aqui nesse parágrafo que o Papa traz. Ele está bem simbólico hoje, né, gente? Guten Nacht, Stefan. Sei willkommen. Habe eine gute Erholung dort. Os amigos alemães sempre vêm aqui dar um alô, né, gente? Apesar de ser madrugada lá, não tem jeito, o pessoal aparece. Um dia eu vou ter que fazer essa leitura em alemão ou pelo menos em inglês. Mas é isso. Como hoje o Papa está usando uma leitura muito simbólica e a gente está num nível de leitura bem mais abstrato do que de costume, eu vou sugerir, né, para que a gente continue, que a gente vá um pouco além na leitura hoje, não realizando uma meditação. E a sugestão é que após a leitura, gente, vocês realmente se recolham, vão descansar, sem assistir televisão, olhar no celular, falar com mais alguém, vão descansar levando toda essa conversa abstrata que a gente está tendo aqui, com simbolismos e Marias e Jesus e o mundo e o cosmos, para a noite, para o sono de vocês, né? Para que isso seja interiorizado e que apareça talvez na forma de um sonho ou na forma de um insight, de uma percepção na manhã do dia de amanhã, no dia seguinte, para que vocês escutem essa noite o que vai reverberar no coração de vocês. É um exercício diferente, mas é muito meditativo e que a gente possa se entregar, né? Se entregar para apenas receber o que surge de dentro da gente quando escutamos esses conceitos mais abstratos, né? Que o Papa está trazendo aqui. Tá legal? Mônica tá falando que tá perfeito, muito bem. Gratidão, depois vocês vão me contar, hein? Quais foram os insights. E aqui a gente começa então o ponto 9 do capítulo, que o Papa chama de para além do sol. Para além do sol, ou seja, para além de Maria. A gente pode ler aqui também, né? Para além do amor incondicional, para além do amor cósmico.
ele começa dizendo: no fim, encontrar-nos-emos face a face com a beleza infinita de Deus. Boa noite para o pessoal do Jardim, aqui do bairro da Demétria. E poderemos ler com jubilosa admiração o mistério do universo, o qual terá parte conosco na plenitude sem fim. Vamos ler de novo, gente. No fim, no fim dessa vida, no fim da existência, encontrar-nos-emos face a face com a beleza infinita de Deus e poderemos ler com jubilosa admiração o mistério do universo, o qual terá parte conosco na plenitude sem fim. E essa leitura, gente, ela não vai acontecer através da mente cognitiva. Ela vai acontecer através dessa sensibilidade interior, a qual eu acabei de sugerir para a gente experienciar durante o sono essa noite. Essa abertura para receber, para perceber em jubilosa admiração, como o Papa está dizendo aqui, toda a plenitude sem fim, da força criadora universal, da beleza infinita de Deus ou do cosmos, sempre aqui falando para pessoas religiosas e não religiosas também, Estamos a caminhar para o sábado da eternidade, ou seja, o último dia da criação, para a Nova Jerusalém, para a casa comum do céu. Diz-nos Jesus: eu renovo todas as coisas. A vida eterna será uma maravilha compartilhada, onde cada criatura, esplendorosamente transformada, ocupará o seu lugar e terá algo para oferecer aos pobres definitivamente libertados. Essa libertação, ela pode acontecer com o processo de morte, o processo evolutivo, aí cada um, que acredita no que acredita, e a gente vai ficar só sabendo quando acontecer, gente? Mas esse lugar também pode ser realizado aqui na matéria, através da nossa consciência, através do desenvolvimento do nosso amor, da nossa sabedoria, da nossa inteligência criativa e da nossa vontade, através dessa trindade que o Papa trouxe, nos pontos anteriores que a gente discutiu hoje. Então, se a gente é capaz de identificar o divino dentro da gente, dentro de cada ser, dentro de cada momento, quando a gente se entregar a isso que ele chama de júbilo, da admiração completa, que vai além, que é o resultado da contemplação, a qual ele trouxe como conceito, nas aulas anteriores, a gente chega a essa face a face com a beleza infinita de Deus, que é um ponto de plenitude sem fim, Mesmo no tempo, a gente se perde no espaço quando a gente está dentro dessa plenitude que foi causada pela beleza, que foi acessada pela contemplação, Olha só, contemplação, beleza, plenitude, Uma coisa leva a outra, uma porta abre a outra, Então, isso é sim possível dentro da vida aqui na matéria, tenho certeza absoluta, E ele continua escrevendo: na expectativa da vida eterna, que já estamos vivendo, A gente não precisa morrer para estar na vida eterna, isso eu falo até para quem é ateu. Se a matéria volta e vira átomo e o átomo se transforma, a vida em si, ela é eterna. Não, pode ser que não a consciência, mas a vida em si ela é, Então, vamos se libertar também aqui desse preconceito. Quando a gente fala de vida eterna, ela pode ter muitas formas, Unimo-nos para tomar a nosso cargo esta casa que nos foi confiada, sabendo que aquilo de bom que há nela será assumido na festa do céu. Ou seja, aqueles que têm a expectativa de morrer e ir para o paraíso, ou aqueles que têm a expectativa de se melhorar, de melhorar o mundo e viver em plenitude dentro do paraíso que a Terra já é,
né? Eles se reencontram, eles se unem para tomar a nosso cargo, né? Ou seja, se autorresponsabilizar por esta casa, para que esse paraíso possa ser vivenciado no aqui e agora na matéria, ou por graças depois do desencarne, na morte, né? Mas só para fazer o paralelo de que ambas as coisas são muito possíveis, mas elas só serão possíveis se nos colocarmos no nosso lugar de pecinha dentro desse ecossistema, usando as nossas qualidades para benfeitoria do mundo, de tudo que está ao nosso redor, né? Nossa posição de servir, e fizermos isso de forma conjunta, né? É dessa forma que o paraíso vai se concretizar na Terra, ou que o mereceremos depois, né? Aí cada um escolhe o que quer buscar, né? Se é o agora ou se é o depois. Eu sou mais para buscar o agora, porque é o que a gente sabe, né? Depois não dá para saber se existe mesmo, né? Então vamos ter certeza de assegurar o paraíso aqui na Terra, aqui e agora, enquanto a gente está vivendo, né, gente? Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nessa Terra à procura de Deus, da essência, né? Da essência, do propósito da vida, da essência divina. É isso que ele está falando aqui. Por quê? Se o mundo tem um princípio e foi criado, procura quem o criou, procura quem lhe deu início, aquele que é o seu criador. Isso os cientistas também fazem, né, gente? Todo tempo, toda hora. Caminhemos cantando que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. Caminhemos cantando que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. Então, que a gente possa vibrar hoje em nossos corações aquilo que a gente quer ver materializado, cristalizado no mundo futuro, né? Uma grande amiga lá de Berlim veio me visitar esses dias aqui em Botucatu, e ela o tempo todo reiterava na fala dela: eu não quero vibrar na desesperança, eu não quero olhar para uma possibilidade de futuro ruim, mesmo que esse futuro seja muito provável. Eu vou vibrar todos os dias a vibração do paraíso terrestre que eu quero ver na Terra. Mesmo que a chance dele aparecer hoje seja ínfima, mas é nessa chance ínfima que eu vou vibrar em amor, em beleza, em harmonia, em serviço, em vontade, em criatividade, em tudo de bem, bom e belo que eu possa vibrar de dentro do meu ser, né? Isso também ficou muito marcado e eu vou levar, agradeço muito a ela, vou levar para todos os dias daqui para frente. Foi com certeza um ensinamento, um relembrar daquilo que é um valor que a gente pode escolher carregar, né? Para caminhar cantando, como o Papa diz aqui. Deus que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-lhe tudo, também nos dá as forças e a luz de que necessitamos para prosseguir. No coração deste mundo permanece presente o Senhor da vida que tanto nos ama. A essência da vida está no planeta, está no cosmos, está no nosso sistema solar, né? A energia, a vitalidade, ela é sempre renovada dentro do planeta e dentro de cada um de nós. Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra, e o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que ele seja louvado. 3 estrelinhas, né? Acho que é para louvar 3 vezes, gente. Então aqui realmente uma aclamação a Deus, o Senhor, o início, a beleza, as virtudes de toda a terra, as virtudes de cada um de nós, as virtudes de todos os seres, né?
e que a gente sinta essa presença dentro de nós, dentro da natureza, dentro do próximo, dentro do planeta. O pulsar nas nossas veias, o pulsar planetário, que a gente se conecte com essa energia, pois essa energia ela é vida, ela é alegria, ela é bondade, ela é amor, e é ela que tudo cria, é ela que tudo cria. E ela nunca deixou de existir. Ela está plena e perene no planeta. Basta a gente receber e vibrar na mesma frequência, que tudo que aquilo que a gente vibrar para fora vai ser da mesma essência, da mesma bondade, do mesmo amor, da mesma ação, da mesma criatividade, da mesma potência, da mesma energia divina, né? Olha só, uma grande chave que o Papa também nos está dando aqui. Então, por menor que seja a chance de um futuro paradisíaco para todos os seres, para todas as pessoas nessa terra, que a gente possa vibrar por ele e agir por ele em cada momento, em cada minuto, em cada hora, em cada dia das nossas vidas, sendo essa chave com as qualidades que nos foram dadas para criar, para co-criar, para realizar esse paraíso terrestre, gente. Tá nas nossas mãos, tá aqui e agora, e a gente já tem tudo para poder realizar isso, mesmo nos menores detalhes que sejam do nosso dia a dia. O poder, as qualidades, a potência tá nas nossas mãos, em cada uma delas, já tá aqui. Basta levantar e colocar em serviço, aqui e agora, tá? Hoje, já hoje, nem amanhã. Já perceba hoje onde você pode se colocar a serviço, né? Com as qualidades que te foram dadas para servir a esse ecossistema todo, né? A essa trama de relações do nosso planeta. E o Papa continua da seguinte forma, né? Ele está fechando aqui esse capítulo, essas palavras. Depois desta longa reflexão, jubilosa e ao mesmo tempo dramática, ele está falando aqui de toda a carta, né? Proponho 2 orações. Uma que podemos partilhar todos quantos acreditamos em um Deus, Criador, onipotente, e outra pedindo que nós, cristãos, saibamos assumir os compromissos para com a criação que o Evangelho de Jesus nos propõe. Vamos lá? Vamos orar? Olha só, eu tô arrepiada, acho que mais um pouquinho aqui eu me emociono mesmo, viu, gente? Mas é porque chegar nesse ponto, né, depois de tanto tempo realizando a leitura, trazendo reflexões, falando do nosso planeta, daquilo que a gente quer construir, é muito importante mesmo, né? Fala com o coração, fala com a alma, com o espírito. E fechar agora com essa oração tá além, né? Tá além das expectativas. O Papa me pegou de surpresa aqui no final dessa carta, né? Mas vamos lá, vamos juntos, juntas, realizar aqui e agora essas orações e levá-las no nosso coração, no nosso dia a dia, daqui para frente, né? Oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do nosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios
à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Respirem fundo, gente, e sintam. Sintam reverberar essas palavras. Deixe elas adentrarem em todo o corpo, em todo o ser de vocês. Oração cristã com a criação. Nós vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas que saíram da vossa mão poderosa. São vossas e estão repletas da vossa presença e da vossa ternura. Louvado sejas. Filhos de Deus, Jesus, por vós foram criadas todas as coisas. Fostes formado no seio materno de Maria, fizestes-vos parte dessa terra e contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estais vivo em cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais. Espírito Santo, que com a vossa luz guiais este mundo para o amor do Pai e acompanhais o gemido da criação, vós viveis também nos nossos corações, a fim de nos impelir para o bem. Louvado sejais. Senhor Deus, uno e trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. Iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença. Amem o bem comum e promovam os fracos, e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvado sejas. Amém. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 24 de maio, solenidade de Pentecostes de 2015, terceiro ano do meu pontificado, Franciscus, o Papa. E assim terminamos. Terminamos com muita emoção, com o coração comovido, né? É isso que eu tô sentindo, o coração aberto, porque ele sente esse futuro, o paraíso, o reino de justiça, de paz, amor e beleza, que a nossa humanidade, apesar de tudo, né? Apesar de todas as catástrofes, desastres e injustiças, está já hoje, pouco a pouco, começando a construir. Então, meu obrigada profundamente, com todo amor, por cada um, cada uma que esteve aqui durante os estudos, e que ele possa reverberar para sempre na vida de vocês, que ele possa ser espalhado para muitas outras pessoas, compartilhado com seus familiares, amigos, pessoas próximas, vizinhos, para que cada um de nós
possa realizar dentro e com tempo, com reflexão, em comunhão, essas reflexões e mudanças. Viva a nossa amoração. Beijos, grande abraço e fiquem conectados aqui no canal. Quem sabe temos logo uma nova leitura, novas atividades, novas postagens, novas interações e fiquem à vontade para escrever, mandar mensagens para a gente se conectar para muito além desse mundo digital. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.